Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Aécio Neves volta à presidência do PSDB e buscará reerguer o partido em 2026. Agora vai. Será esse o retorno do tucanato? Provavelmente sim, né? Com o crepúsculo do bolsonarismo agora, a gente com certeza vai voltar no tempo pra 1998, né? Não tem a menor dúvida. Pois é, cara. Quatro, né, na verdade, você vê a base do PSDB não recebeu muito bem, né? Então o grande ídolo da juventude do PSDB... Nossa amostragem, né? Fãs do PSDB vivos e jovens. Lucas Caranello, forte abraço aí. Está cansa. Mas... cansa. Mas não vou desistir do PSDB, mesmo que o PSDB desista de mim. O PSDB não desistiu de você, não. Pois é, cara. Relaxa. Fica tranquilo, Lucão. Mas enfim, então é isso. O Aécio Neves, deputado federal Aécio Neves, assumiu a presidência nacional do PSDB no início de dezembro, com a missão de liderar o partido durante a disputa nacional do ano que vem. Isso é engraçado, eu não sei exatamente como funciona a coalizão de forças interna do PSDB, né? Então, essa foi talvez o nosso maior... Cara, talvez tenha sido o nosso grande erro em análise de política nacional até agora, né? Esse ano ainda dá pra errar muito, né? Faltam 3 meses pra acabar o ano. Mas a gente cravou a fusão do PSDB com o Podemos e a conversão em, tipo, uma outra força, tipo, uma destruição dos valores de core do PSDB. Até que ponto a destruição de valores de core do PSDB não vai continuar. Mas a gente cravou que ia ter a fusão e não teve, na verdade. Reverteu-se tudo. As principais lideranças do PSDB, de fato, saíram, né? O partido minguou, conseguiu manter um governador e 13 deputados federais. Cara, o suficiente, assim, na risca, para bater a cláusula de barreira que vai começar ano que vem. Na verdade, esse ano. Mas, ao que parece, o Aécio conseguiu, cara, tomar o controle do partido mais uma vez, o que é insano, assim, né? Sim, pois é. Enfim, o Aécio Neves, ele tem a experiência em dirigir veículos exóticos, né? Então, será que ele vai ser capaz de pilotar o PSDB? Será que... Cara, dado que ele consegue pilotar um helicóptero com a carga tão pesada... Sim. Sabe? Será que ele vai conseguir? Eu não sei. Sabe que o ChatGPT pode ajudar a gente? Exato. O que o Aécio Neves transportava de helicóptero? Vamos ver o que o ChatGPT tem a dizer, né? Vamos lá. Não há comprovação confiável de que o Aécio Neves transportava algo ilegal de helicóptero. O que existe é um episódio polêmico envolvendo um helicóptero pertencente à família Parecha, no qual foram encontrados 445 gramas de pasta base de cocaína dentro da aeronave. Enfim. Perecha é a pronúncia platina, né? Família Perella. Pois é, mas você pode estar se perguntando, como você fez para imputar isso tão eficientemente, né? Tudo isso graças ao Aqua Voice, então withaqua.com, patrocinador desse vídeo. Primeiro patrocinador da história do Novos Clássicos Show. O melhor serviço, é um serviço que vem direto do Vale do Silício pro Brasil, né? É o melhor serviço de transcrição disponível. Você vê, sem delay, ou seja, imediato. E sem falha. Você pode perguntar qualquer coisa pode falar qualquer coisa pro Aqua Voice que sai. Exato. Então a ideia é Speak Naturally, Ship Faster. A ideia é você ter um serviço de entrada de voz que seja bom o suficiente para ser profissional. Então você pode usar ele para codar. Ele aceita termos técnicos também. Você pode usar ele para imputar coisa em GPT, em IA, então para você fazer prompt, até prompt técnico também. O exemplo deles é de programação. Ou então só para mandar mensagem como um faraó egípcio faria. Tem seu escriba pessoal. Exato, né? Grandes homens em toda a história da humanidade não redigiam seus textos, né? Muitas vezes era um ditado, tinha alguém que redigisse um ditado. E aí é isso, cara. Vamos voltar. É o grande retorno à tecnologia propiciando uma elevação da tua qualidade de vida. Você vai economizar mais tempo, você vai poder se dedicar mais criativamente à construção das tuas ideias. E você ainda vai poder inserir isso na tua metodologia de trabalho para você se tornar mais eficiente, né? Exatamente. Então, withaqua.com, você pode baixar o serviço deles. Ele funciona no seu computador. É só você apertar o botão FN que você fala e automaticamente entra. Você vê que é muito rápido. E para os fãs do Novos Clássicos, tem lá o código NC3 meses. Você tem 3 meses grátis do modelo ilimitado e do modelo mais avançado deles. Muito bom. Com maior capacidade técnica. Então, não deixa de conferir. É realmente um serviço muito impressionante. Enfim. O Aécio Neves, ele teve essa polêmica que... Detalhe, né? Detalhe. Aquele tipo, acontece. Quem nunca teve uma família sua aliada com um helicóptero que estavam transportando pasta base pra cima e pra baixo? Meia tonelada, né? Enfim. Pois se é tráfico, não sei, pode ser uso pessoal. Exato. Mas a gente não tá culpando ele, né? Não, você viu claramente foi a família. Ele não tem nada a ver com isso. Não tem. A informação de que o Aécio vai voltar à presidência do PSDB foi antecipada pela CNN Brasil e confirmada pelo painel. Significa
a volta de Aécio é um posto que ele já exerceu entre 2013 e 2017. O que é interessante, né? Porque esse aqui foi o... Note-se, né, que é o momento a grande derrocada do PSDB acontece nesse momento, né? Sim. Tem uma matéria aqui muito boa, não exatamente essa, mas essa matéria aqui, ela narra meio que a história do PSDB. Talvez valha a pena falar dela inteira, pra gente ver um pouco... Cara, o que exatamente causou a decadência do PSDB. Tem um vídeo que ilustra muito bem, a gente vai mostrar ele mais pra frente. E aponta pra, cara, qual é as possibilidades futuras que o partido pode tomar. Enfim, a ideia hoje é... O objetivo com seu retorno ao comando tucano é retomar o protagonismo da legenda depois de ter definhado nos últimos anos. O discurso é de buscar recuperar pautas como eficiência da máquina pública e responsabilidade fiscal. 2 temas que estão quentíssimos, né? Esses 2 temas para mover a massa no Brasil, né? Nos últimos 5 anos a galera foi à rua mesmo, o pessoal invadiu Brasília querendo austeridade e responsabilidade, né? Pois é, você vê, eu acho que a prova disso é o sucesso do Partido Novo na formatação do João Amoedo, né? Era um partido focado na eficiência da máquina pública e responsabilidade fiscal. O partido hegemon no Congresso, hegemon no Executivo, cara, né? O novo do Amoedo. É bizarro esse diagnóstico dessa época. Cara, que enfim, é um cara muito mais vivido, né? É um cara das elites antigas, né? De Minas Gerais. E ele tem o diagnóstico que, nossa, essa ida do novo pra dentro do bolsonarismo abriu um nicho perfeito pro PSDB. E aí, pois é, enfim. Aécio tem dito que o caminho do PSDB é ser uma alternativa responsável de centro, fugindo da polarização entre petistas e bolsonaristas. A meta é eleger cerca de 30 deputados federais no ano que vem, o que seria um salto com relação aos 13 de hoje. O próprio Aécio ainda não decidiu se disputará um novo mandato na Câmara no ano que vem ou se buscará retornar ao Senado ou mesmo ao governo de Minas Gerais. Pois é, então, cara, eu acho que isso aqui deixa muito claro qual vai ser o futuro do PSDB, que é virar um partido de centrão, né? Eu acho que não tem nenhuma outra leitura possível. Vai ser isso, cara. Vai ser mais um partido de centrão, o que é meio triste para um partido que teve tanta história, assim, teve um protagonismo tão grande na pós-88 que só definhou e vai virar, tipo, mais um de tantos partidos fisiológicos que existem, né? Vai se juntar o PMDB, PSD, Podemos, PP, sabe? Vai ser mais um, assim, até menos ideológico do que a União Brasil, que o Republicanos, que também são partidos de centrão, né? Então, triste fim do PSDB. Cara, o PSDB que acabou... A formatação original do PSDB era quase dos true believers do PMDB, né? Tipo, à medida em que o PMDB ele se tornou o único partido viável politicamente no aftermath da ditadura militar, né? Dado que ninguém queria votar nos sucessores da Arena nas grandes capitais, né? Nos grandes centros urbanos, o PMDB acabou recebendo um grande influxo de ex-políticos da Arena. Políticos mais centrônicos, né, mais ligados a poder local, etc. E ele perdeu um pouco do caráter dele, né? O caráter original, que seria o Partido da Democracia no Brasil. E aí, o que acabou acontecendo é que um grupo passou a se sentir extremamente confortável. E, tipo, hoje a gente fala de PMDB e aí já associa com essa geração que entrou posteriormente. Que olha o PMDB e pensa, caralho, Temer, o caralho, Eduardo Cunha, etc. E essa galera que é mais true believer, né, mais ideológica, forma o PSDB com uma proposta de... Aí tem várias influências, né, nesse grupo fundador, mas tem um pouco de democracia cristã, um pouco de social-democracia, tem uma dose forte de tipo uma via nacional para atingir esses objetivos. Daí vem o Tucaninho, né, fofinho, exato, etc. Tem um forte viés de tipo neoliberalismo na década de 90, partido institucionalista. Cara, o partido também que acumulou muitas das grandes mentes daquela geração do fim da ditadura, né? Sim. Então... E foi um partido extremamente poderoso no estado mais relevante da União, que é São Paulo, nessa matéria aqui detalha diria bem. Que se não é até hoje, né? Essas estruturas do tucanato existem, mas sem tucanato propriamente, né? Exato, exatamente. Então, enfim, essa matéria aqui é bem boa, vale a pena ler ela quase por inteiro. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Hidel, disse que o Brasil mudou. A sentença, proferida em um discurso no início da semana, essa matéria é um pouquinho antiga, mas ela conta a história do PSDB desde o auge até a atualidade. Continue aqui. Lhe serviu como justificativa para trocar o PSDB, onde permaneceu por 2 décadas, pelo PP, agora numa federação com União Brasil. Hidel era o último tucano na liderança de um estado. Tá de sacanagem, ele saiu? Caralho, eu não sabia. Desde 2022, o PSDB perdeu 1-1 seus governadores eleitos. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lira, de Pernambuco, já haviam migrado para o PSD. Porque o Eduardo Leite a gente falou, né? Ele é meio que o terceiro na linha de sucessão que o Kassab pode promover, né? Ele tá abaixo do Ratinho e abaixo do Tarcísio.
A gente importou essas duas coisas, esses dois saíram à época da ameaça de fusão com o Podemos, né? Então saíram imediatamente, preferiram o projeto caçabista. Agora, o Redel eu achei que ele ia ficar, né? Sei lá, porque ele tem uma ligação muito longa com o PSDB e o PSDB, que, enfim, e o Mato Grosso do Sul, que é uma extensão da política paulista em muitos sentidos, tá? Eu imaginei que, porra, talvez conseguisse se preservar ali, né? Dado, tipo, ultra interior de São Paulo. Mas nem ele sobrou, né? Pois é, e era um PSDB mais conservador, né? Pelo que muitos falam. Diferente do que seria o PSDB do Alckmin e tal. Exato. Enfim, é um quadro bem representativo da perda de relevância política do partido. Em quase 4 décadas de existência, a legenda viveu seu auge na presidência do tucano, Fernando Henrique Cardoso, e entrou em decadência depois da derrota do próprio Aécio Neves na disputa contra Dilma em 2014. Uma série de fatores contribuiu para tanto. A ausência de identidade marcante, que você vê, né? O Aécio Neves está corrigindo isso, né? Então, a identidade muito marcante que vai ter agora é a eficiência da máquina pública e a responsabilidade fiscal. Enfim, a falta de novos quadros que também não vão desistir. Meu irmão, olha só, o potencial se tem alguém que está sendo super aproveitado no Brasil hoje, é o Luca, entendeu? Pois é, a juventude do PSDB promete muito. Que ele já é secretário de comunicação do PSDB jovem, entendeu? Pois é. A Lava Jato, além de disputas internas e da ascensão do bolsonarismo como força antipetista. Aqui tem o último momento de infâmia, assim, do PSDB. Cara, que o Datena tava concorrendo como um cara do centrão, totalmente sem sentido, sabe? Foi uma candidatura bizarra e com uma performance horrível. Não, e não foi a primeira, né? O Datena tava nessa sequência de se lançar pra prefeitura e dropar da eleição quando chegasse mais à frente pra fazer negociata, né? Isso tava acontecendo. Dessa vez o Datena decidiu ir até o fim. E aí ele se descontrolou um pouquinho, né? Passou um pouquinho do limite, né? Enfim, acabou dando-lhe uma porrada com a cadeira no Pablo Marçal e aí explodiu a candidatura dele. A gente cobriu, eu tava iniciando, cara, são os primeiros meses do Novos Clássico Show. A gente se divertiu muito com o Pablo Marçal. Tem uma thumb histórica desse episódio que o personagem da thumb é uma cadeira, tá ligado? Mas enfim, e aí o Datena fez essa performance pífia e até que ponto o Datena é um cara com a cara do PSDB, né? Vai. O Datena, ex-jornalista esportivo que migrou pro tipo de programa de notícia empapado de sangue, né? Drenched in blood. É um cara... E a gente viu o perfil eleitoral do Datena também. Caralho, era tipo assim, cara, classe D e paulista. Era tipo a galera que vê o programa dele, tá ligado? O que essa porra tem a ver com, sei lá, o PSDB do Montoro, do FHC, Covas, do Serra. Do Covas, entendeu? Não tem nada a ver. Então, enfim. Pois é. Então, quando apareceu um líder que falava com a alma profunda do eleitorado do PSDB, o voto foi para Bolsonaro, afirma Aloysio Nunes, que compôs o ministério do governo FHC, exerceu 3 mandatos como deputado federal e um como senador até pedir no ano passado para ser desfiliado da sigla. Ele afirma que os partidos de direita estão se coagulando e têm o desafio de escapar do bolsonarismo. Existe uma facilitação, estamos vendo o final da vida política de Jair Bolsonaro, que entrou como leão no Supremo Tribunal Federal, mas saiu como cão sarnento e desdentado. Caralho! Diz lembrando o depoimento do ex-presidente em junho sobre a trama golpista. Enfim, aqui tem algumas fotos históricas do PSDB, né? Então, que o pessoal com FHC, o Mário Covas, Afonso Arinos... Não conheço. Não conheço também, mas o FHC tava bem nessa época. Nessa época, né? Ele era galanteador, né? Pois é, o Tucano. Nessa matéria eles trazem que o Tucano foi pensado antes do próprio nome do partido, sabe? Isso aqui é um Brasil que... Cara, eu nunca fui muito... Posso ser sincero, eu nunca fui muito simpático ao PSDB. Mas... Tu sempre fechou com a estrela, né, mano? Sempre fechei com a estrela, mano. Sempre fui fechadaço com o Nine. Mas, cara, a política brasileira nessa época só era tão mais saudável que eu olho pra essas fotos... Com certeza. Ela era tão mais capaz, assim, né? Tipo, os quadros eram mais técnicos, mais interessados em ter, tipo, um projeto de Brasil, assim. Isso é uma coisa que só não existe hoje. Então... Apesar de minha juventude eu ter sido um grandíssimo opositor do PSDB, se eu tivesse estudado com o Lucas Caranel, seria meu inimigo mortal no colégio. Até que ponto isso não tá pra se realizar mais uma vez, né? Pois é, mas olhando pra essas fotos assim, dá uma certa nostalgia. Enfim, no passado recente, Aloysio acredita a Operação Lava Jato o aumento da impopularidade do PSDB. Ele próprio foi investigado pela Polícia Federal, suspeito de se envolver no esquema de corrupção da Odebrecht. Assim como aconteceu com outros então tucanos, como José Serra e agora o vice-presidente Geraldo Alckmin, o processo foi arquivado. À época, o PSDB usava o discurso anticorrupção para fazer frente ao PT e acabou ficando sem retórica quando seus integrantes
figuraram em delações. Pouco a pouco, o eleitorado migrou para Bolsonaro, que despontava como candidato à presidência nas eleições de 2018. Aí o estrago já estava feito, afirma Aloysio. Professor de Ciências Públicas da FGV, Marco Antônio Teixeira, conta que o bolsonarismo já se camuflava no tucanato, em especial por causa do discurso anticorrupção, uma prévia do sentimento antissistema, antipolítica mais até, né? O Bolsonaro, ele... Cara, bizarro, né? Porque ele nem antissistema, ele meio que é pró-sistema, mas antipolítica numa forma muito louca, assim. A ascensão dele foi bastante antissistema, né? Vamos botar um cara que não tem nada a ver, nunca fez porra nenhuma, porque ele claramente não tá envolvido em nada. Enfim, lê do engano, né? Tá todo mundo envolvido em tudo o tempo inteiro e não tem escapatória disso, né? Por mais que seja um ethos repetitivo da direita isso, né? Tipo, direita brasileira sempre passa por moralização, modernização, no geral, né? São tipo duas pautas recorrentes e liberalização, né? Na verdade. E aí, enfim, o PSDB, ele tinha uma agenda de liberalização dentro dele, sim, isso era real. Era uma coisa que jogaria o Fernando Henrique à direita, né? Apesar dele, tipo, de formação ser um sociólogo da PUC, então hoje em dia ele cairia mais no campo da esquerda, mas à época, pelo protagonismo dele no projeto Plano Real, ele tava cumprindo as três condições, porra. Ele tava falando sobre liberalização, modernização e também Exato, eficiência fiscal. Depois, com a ascensão do mensalão, do petrolão e o caralho, migrou um pouco pra moralização, então o PSDB tentava fazer esse jogo. Só que os quadros não estavam à altura e eu acho que o sentimento de antagonismo ao PT se radicalizou de uma forma que o PSDB... Isso era um argumento clássico, extremamente datado, extremamente retardado, que era a parada do Teatro das Tesouras, que virou um senso comum gigantesco, exato. Que é tipo, literalmente o cara mais retardado que você conhecia falava, cara, aqui ó, eles são a mesma coisa, mas eles juntam pra te cortar e tal, cara. Enfim, né? Enfim, isso até hoje tem, ainda tem as ondas, né, refratárias dessa porra. Só que eu acho, cara, que isso é uma análise que talvez membros do PSDB não entenderiam ou discordariam de mim, é que o PT meio que virou o PSDB, tá ligado? Então, se você pega o PT histórico, é tipo, caralho, PT contra o Plano Real, PT pró-calote no FMI, porra, o PT duro pra caralho, extremamente heterodoxo. A partir ali das últimas candidaturas antes da vitória do Lula, o PT já parecia pra caralho com o PSDB, entendeu? Sim. Tanto que eu acho que os principais expoentes da esquerda brasileira hoje, eles cairiam melhor no PSDB histórico do que no PT histórico. O Haddad, se você olhasse pra trás. O Haddad é tucano. Pra caralho. O Haddad tem um perfil muito tucano, tá ligado? Tabata. Perfil muito tucano. Geraldo Alckmin. Opa, pera. Sempre foi tucano, entendeu? Então, meio que o ideário do PT... O PSDB colonizou o PT. Pra mim é mais isso. Sim. E o PT era maior, tava melhor posicionado. Tinha uma liderança única, assim, né? Uma liderança que você vê de, uma vez por século. Exato. E aí, tipo, acabou que o PSDB foi meio que sanduichado mesmo, flanqueado pela direita, e aí o eleitorado meio que caiu pra lá. Mas meio que também não caiu pra lá, não. Dividiu, entendeu? Então, muito dessa máquina do tucanato paulista, ela acabou virando Bolsonaro. Mas eu acho que, tipo, a ideologia PSDBista, ela tá bem ancorada nessa terceira passagem do Lula, de certa forma. Pois é. E aí tem os números aqui do desaparecimento do PSDB. Então, números de deputados eleitos. O auge foi em 98, então, quando a reeleição da FHC. Hoje, com 99 deputados, então, 1/5 da Câmara. 99 é uma bancada imensa. Hoje, só 13. Senadores, 16 também, que é mais ou menos 1/5. Agora, 3. Governadores, chegaram a ter 8 governadores, sendo que são 8 governadores de estados muitíssimo relevantes, né? Então, isso aqui incluía, 2010, se eu não me engano, incluía São Paulo e Minas, sabe? Então, poderosíssimo. E o número de prefeitos passou de 900, quase 1.000, para 270. Governadores caiu para 0 agora, né? Tá desatualizado o dado. Então, o bolsonarismo corroeu a base política tucana, afirma Teixeira, acrescentando que o PSDB não foi capaz de produzir novas lideranças e sucumbiu a disputas internas. Cara, é isso. O bolsonarismo corroeu meio a base política tucana muito porque o sentimento... Cara, o sentimento político brasileiro só foi para outro caminho totalmente diferente. Então a gente juntou um vídeo aqui, cara, que explica muito bem, tipo, o que o cara que votava no PSDB meio que se tornou e como que isso não tem nada a ver com meio que o... Sabe, não tem nada a ver com o Lucas Caranello, sabe? Brasil, nossa pátria amada. Bandeira de Israel. Bandeira dos Estados Unidos, nossos aliados. Jesus, abençoando Bolsonaro, Lula e Alexandre de Moraes presos. Com direito a um reguezinho. Então, isso aqui não tem nada a ver com o FHC, né? Caralho, talvez isso derrube o vídeo, hein?
Não, vai acho que derrubar, não, acho que não, acho que não. Mas, cara, isso aqui não tem nada a ver com o FHC, né, cara? Não tem nada a ver com o Zé Porra, Serra, nada. sabe? Não, inclusive os fundadores do PSDB olhariam pra isso com nojo, né? O PSDB que era um partido de uma matriz bem elitista, assim. Bem elitista. É uma bem matriz elitista. propiciada, inclusive, pelo contexto da ditadura militar. Então aquele grupo não queria estar junto porque a política era pra pouquíssimo naquele tempo. Né? Hoje em dia, eu acho até um aprofundamento da democracia no Brasil, de certa forma, né? Sim. O PSDB parou de fazer sentido. Ele passou a... Isso também o pessoal faz. Eu já vi essa análise assim, fazendo autocrítica. O PSDB, ele achava que o eleitor médio dele, por um bom tempo era tipo, Jaime, contador, 55 anos, paulistano. E aí, tipo, com o tempo foi virando, sei lá, o Jackson, motorista de caminhão no interior do Mato Grosso com aquela roupa lá, entendeu? E aí, beleza, esse cara até votou no Aécio, mas aí, porra, não era o suficiente, né? Definitivamente, talvez no PSDB não tivesse nem condição de abarcar esse voto, né? Talvez fosse uma tragédia inevitável. Pois é. Então, em 2018, por exemplo, João Dória conseguiu se eleger governador de São Paulo, apoiando o Bolsonaro à presidência numa estratégia conhecida como Bolsodória. O Dória meio que tentou fazer o que o Zema fez no Novo, né? Ele tentou ser o cara, tipo, cara, mano, se você é de direita, né? Se você não é de esquerda e você não tá colado com o Bolsonaro, você vai ser destruído. Aí o Dória tentou fazer isso, acabou que o partido não seguiu ele com a mesma afinco que o Partido Novo seguiu. O Partido Novo também é um partido relativamente pequeno, mas sei lá, eu sinto que hoje em dia o Partido Novo tá até mais vivo do que o PSDB em many ways. O Partido Novo é tipo... Tá crescendo. O Partido Novo virou outra parada, né, cara? Virou outra É uma parada. startup do bolsonarismo. Ai, Meu Deus. Mas a parada é que o Dória também acabou desembarcando depois, né? Quando veio o Covid, cara, o PSDB paulista não conseguiu aguentar a abordagem do Bolsonaro. Aí Pois é. a coisa não foi pra frente. Alckmin, naquele momento no PSDB e opositor de Bolsonaro na corrida eleitoral, considerou o movimento de Dória uma traição e resolveu apoiar Márcio França ao governo paulista. Dória foi o coveiro do PSDB de Teixeira. Ele criou uma grande confusão e saiu da vida pública. Não era um projeto do PSDB, era um projeto do Dória, que puxou o tapete do agora vice-presidente. Mas é meio complicado também, né? Era um projeto dele, mas é porque o projeto do PSDB era uma merda. Tipo, é aquilo. O Dória era o projeto maravilhoso? Não. Mas o que foi tentado falhou de uma forma brutal, assim. Eu acho que estão tentando scapegoat o Dória só porque ele fez orgia com 3 prostitutas, né? Tava cansado, mentira, isso tava é... Cansei, né? Mentira, isso era uma fake news. A família dele desmentiu. Mas, por exemplo, você vê, cara, em termos de porcentagem, a população governada pelo PSDB nos estados, cara, chegou a bater em 2010, 47% do Brasil tinha governadores do PSDB, cara, que é uma coisa poderosíssima. Brutal, e né? hoje tá em... 2022 estava em 11% e agora tá indo pra 0%. Cara, mas eu penso que até que ponto era evitar. Porque assim, o Bolsonaro foi o maior fenômeno político. Fenômeno, tô falando, não, porque ele é foda. Não. Tipo, fenômeno de, cara, levantar voto. Em 2018, cara, o Bolsonaro, porra, elegeria um defunto, elegeria um jumento. Ele tinha o toque de Midas, mano. 2018 é porque tá Você falava o nome Bolsonaro, Exato. você ganhava o deputado federal. Imediatamente. Então, inclusive, um bando de nomes torpes, né? Foram levantados nessa época. O Frota, né? Fez carreira nessa época. Depois mudou de ideia. Mas não sei até que ponto era evitável. O PCB perdeu o espírito do tempo mesmo, né? Eu acho que o PCB tá muito condicionado por aquela geração também, sabe? Sim. Então, o brilhantismo ali, a organização tava muito contido no tempo. O projeto não teve renovação. Talvez não tivesse gente... gente na idade imediatamente abaixo para suceder os quadros, né? Sei lá, o Alckmin era um cara do tamanho dos caras que antecederam ele. O Aécio era, sabe? O Aécio definitivamente não era, entendeu? O Alckmin provavelmente não também. Sim. Então, o Partido da Social Democracia Brasileira foi fundado em 88 em um contexto de redemocratização. Seus fundadores, entre eles o primeiro presidente da sigla, Franco Montoro, eram dissidentes do PMDB que abrigava políticos mais conservadores. Então é isso. Foi a ala meio que de centro-esquerda do PMDB, mas que não era tão de esquerda quanto o Lula, que nessa época tinha um discurso mais radical. No evento de lançamento do partido, Montoro discursou diante de uma réplica do Tucano. Como ainda não havia sido definido o nome da legenda, a imprensa passou a chamá-la de Partido dos Tucanos, criando uma mascote antes mesmo da denominação. Não tardaria para que o partido tivesse expressão nacional. Em 94, a FHC venceu as eleições presidenciais após notabilizar-se por implementar o Plano Real com o ministro da Fazenda, Itamar Franco. Então, é isso. Isso aqui é um pouco de história recente do Brasil, acho que todo mundo conhece. Fez reformas, fez privatização. Aí depois teve escândalo da reeleição dele, que foi meio que uma traição de leve assim, ao espírito de 88.
Teve escândalo de negociata de compra de voto. Tem essa galeria de coisas notáveis aqui. Eu acho que isso aqui é um pouco babação de ovo demais do PSDB. Vamos com calma também. Saudosismo da Saudosismo, porra. né? Pô, Lucas Caranello, foi você que escreveu esse artigo, sabe? Enfim. Finda a era FHC, o PSDB tornou-se sinônimo de oposição ao PT. Construiu sua força eleitoral em Minas Gerais, estado que governou por 4 mandatos, então 16 anos, e em São Paulo, onde chefiou o governo estadual por 28 anos. Bizarro, né? Que é, caraca, surreal, cara. Puta, governar São Paulo, que é a verdadeira locomotriz do Brasil por 28 anos. Porra, essa coalizão São Paulo-Minas Gerais era o suficiente pra botar o Brasil de joelhos por longa parte da nossa história, né? Claro, depois de 88, a revisão do pacto, isso não se tornou mais verdade, mas de qualquer forma, cara, o PSDB era uma força formidável, assim. E eu sinto que era o que tinha de mais prestigioso também pra você defender. Então, você tem uma associação, você tem uma proximidade ideológica mesmo, você tá perto dos quadros, e até se preserva de certa forma até hoje, tá? Tipo, a galera que montou o Plano Real desfruta de extremo prestígio até hoje. E você tá colado nesses caras ainda é um diferencial muito grande. Só que a legenda em si evaporou, né? Ela foi submetida para uma outra vertente mais popularesca, mais chão de fábrica mesmo, porque é o bolsonarismo, né? Pois é. Que dentro de si tinha alguns dos elementos do PSDB também, então... Hoje Até em dia... o Paulo Guedes, ele não podia caber no PSDB. Então, o negócio do Paulo Guedes é que ele meio que era da mesma galera do Plano Real, só que os caras do Plano Real consideravam ele um jeca. Ele só era o cara meio mal ajustado ali entre eles, assim, né? Ele era meio o menor entre os pares, ele era diminuído nesse contexto, mas... O Moro também era uma figura bem tucana, na minha opinião. Pra mim também. Então, tipo, hoje em dia parece bizarro porque o Bolsonaro meio que ele foi se esvaziando, né? Ele foi se revelando, na verdade, mas ele foi se esvaziando também. Mas o Bolsonaro em 2018, eu não acho que ele era... Em 2022 já era uma parada bem diferente do PSDB. Mas em 2018 não era tanto, não. Era um PSDB que falava mais grosso, assim, em muito sentido, sabe? Pois é. Então, enfim. E aí o PSDB, em 2014, entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para verificar a lisura da eleição presidencial. Isso é uma coisa que eu sinto que hoje em dia ficou meio esquecido, né? Que a gente tem muito essa parada do Bolsonaro questionando a eleição, mas o Aécio fez essa porra em 2014. Fez. Eu me lembro de ver meme no Facebook na época, bem semelhante aos memes que a gente foi ver depois do Trump em 2020, de nego fazendo várias contas pra mostrar, não, estatisticamente, no exato minuto tal, aconteceu uma discrepância, que aí foi o momento que a Dilma ultrapassou o Aécio, bababá, sabe? Não chegou ao bizarro das lives do argentino lá, que o... Foi quem que? Foi o Eduardo Bolsonaro que organizou ou foi o Flávio? As lives do argentino. Eu era amigo do Carlos, né? Enfim. Tentando fazer umas análises estatísticas mais complexas, mas rolou um pouco disso. E agora... E aí traz isso aqui. Contestar as urnas significou a abertura do partido à antipolítica e não mais se diferenciou da política baseada em radicalizações, diz Cury. Aloysio Nunes, porém, tem uma visão diferente do ocorrido. Ele afirma que viu Aécio ligar para Dilma e reconhecer a derrota. Diz também que o pedido no TSE era evitar que houvesse um sentimento de fraude e não uma demanda por recontagem de votos. Bullshit, né? Vamos ser sinceros. Não sei. Conhecendo o Aécio aí, pelo pouco que eu conheço, enfim. Pois é. Conhece ele muito bem, né? Você, de vez em quando dá umas fungadas aqui no partido. Ok. Dá volta lá em Minas Gerais de helicóptero, né? Enfim. De toda forma, o episódio, na visão de Cury, aprofundou sua noção de que o partido nunca conseguiu construir uma identidade própria, além da oposição ao PT. Isso eu acho justo, cara. Acho justo. O PSDB era meio que, tipo, cara, odeio o PT. Depois que o PT virou o PSDB melhorado, é realmente, né? Mas o PSDB era uma parada também lá atrás. Eu nem era vivo na época, né? Eu tô defendendo em teoria, né? Tipo, o PSDB e PT... Mas na nossa época... Na nossa época já não era, não. Era tipo, eu sou anti-PT, eu tô no PSDB. O que não fazia muito sentido mesmo. O que abre margem pra esses manos aqui, né? O Exato. cara aqui, tipo, imagina, você consegue imaginar esse cara votando no Alckmin, entendeu? Não vai votar, cara. Pois é. É outro brasileiro. Você vê, o PSDB também, cara, é um fenômeno político no Brasil pré-pentecostal também, né? Então, tipo, hoje em dia, um terço dos brasileiros é evangélico. Não era o caso quando o PSDB foi formado. O PSDB, inclusive, tem um input católico muito grande, né? Tem influência muito grande da doutrina social da igreja, etc. Democracia cristã alemã, etc. Que eu sei que não é propriamente católico, tá? Na real, eu nem sei. Mas, enfim. Era um outro Brasil mesmo, cara. O Brasil mudou muito. O espírito brasileiro verdadeiramente é outra coisa hoje. Pois é. Enfim, os números, afinal, mostram que a decadência do PSDB se iniciou depois de 2014. Nas eleições passadas, o partido elegeu apenas 13 deputados federais e 3 senadores. Em 98, conseguiu eleger 99 deputados federais e 16 senadores. A decadência do PSDB foi consumada com o episódio da cadeirada do Datena, candidato tucano à prefeitura de São Paulo, em Pablo Marçal,
um debate nas eleições de 2024. De novo, Mas então isso não- scapegoating Mas a parada é, né? isso não... Eu sinto que isso é mais... Cara, isso é mais um sintoma do que uma causa, sabe? É tipo, o fato que você tinha o Pablo Marçal competindo é um sinal que a política... Cara, Já a mudou política muito, com o né? Pablo Marçal, ela não é a mesma política com o FHC, entendeu? Com Elas são certeza. figuras muito diferentes, tipo... Sim, Consegue sim, imaginar sim. um debate com o FHC e o Pablo Marçal, sabe? Seria uma parada bizarra, entendeu? O PSDB ele é meio parecido com o que o Partido Republicano meio era na época do Mitt Romney, sabe? E aí chegou o Trump, e o Trump só destruiu a parada e meio que sepultou ela. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Existia a oposição ao PT, que era uma coisa mais de garfo e faca e tal. O Aécio Neves já foi uma coisa um pouquinho mais doidinha, na minha opinião. Um pouco mais chucra. E aí o Bolsonaro só falou, cara, se for pra ficar chucro, mano, vamos chucruzar. Se o jogo é ser chucro, mano, eu consigo ser muito Eu sou mais o cara chucro. certo. A menos que você seja um quarto de hotel, eu consigo fazer um estrago muito maior do que o Aécio Neves, entendeu? Pois é. Pois é, cara, eu penso também mais no Datena como sintoma, assim. E era a candidatura do Datena que era muito baseada em coisa de máquina, assim, sabe? Projeto social, etc, do PSDB. Não sei se foi aí que se sepultou, não. O PSDB não conseguiu se atualizar, né? Na verdade, até que ponto ele deveria também, né? Tipo, Sim. é um partido de DNA muito claro, de propostas muito claras, né? Hoje em dia o PSDB cai a ideologia do PSDB cai à esquerda mesmo. O Aécio tentou direitar, né? Endireitar o PSDB e transformar numa parada mais um prequel do que se viria a ser o bolsonarismo, mas ele falhou nesse projeto, né? Enfim. Pois até é. que ponto era possível, né? Mas até que ponto não é culpa dele também. E aí, conforme o PT foi virando uma versão melhorada do PSDB, mais eficiente, com mais clientelismo, Mais maquiavélico também, né? Mais Maquiavélico. focado em se manter no poder. sim, mais poderoso, né? Recentemente alguém tava discutindo que na época, pra eleição de 2002, o PSDB meio que tinha aceitado que, tipo, não, tá na hora de tocar a bola pro Lula. Cara, eu defendo essa tese pra caralho, assim. Exato. Que inclusive, enfim, na boca miúda, né? Enfim, tem... que o FHC meio que reconheceu isso, ou foi levado a reconhecer isso. Que é tipo, dado que você não pode fazer mais um mandato, né? Já tinha sido a polêmica do segundo, você precisa entregar a tocha pra alguém, né? Você não tem nenhum sucessor claro. E aí, meio que a ideia foi que, tipo, uma alternância entre PSDB e PT seria uma sequência dialética rumo a eficácia total da Constituição de 88. Um Brasil Então, tipo, com direitos sociais, exato. plenitude da cidadania econômica. Exato. E você vê, cara, que muito da passagem do FHC pela prefeitura foi um pouco uma coisa distante mesmo da natureza dele ou da carreira dele, assim. Essa pessoa num sociólogo, antropólogo, formado de tipo de influências francesas que fez uma agenda neoliberal, mas talvez aquele desejo latente sempre tenha tido ali. E eu também tenho a sensação, e eu já vi muita gente falando de backstage mesmo, que o FHC meio que deixou perder, né? Ou permitiu. Que, cara, naquele momento o PSDB tinha o Brasil na chokehold, assim, realmente, cara. Pois é. Com um sucesso fraco, né? Mas é isso, e a ideia foi, cara, você era tipo um político um pouco menos populista, um pouco mais ingênuo do ponto de vista de tipo, cara, se manter o poder a qualquer custo. Aí você permitiu meio que o lobo entrar no meio ali do rebanho, cara, e o lobo entrou no rebanho e vai comer suas ovelhinhas, entendeu? E aí o Lula Sim. foi maquiavélico ao extremo pra tentar se manter o poder a qualquer custo. Já inaugurou o primeiro governo dele, já claramente deixando isso claro. Extremamente mal intencionado, né? Assim, primeiro ano, primeiro ano não, segundo ano. Primeiro ano é a reforma da Previdência, segundo ano é mensalão já, entendeu? Então já... Que cena é essa? Que Engraçado, né? isso foi depois da derrota da AES. Caralho, pô, o gordo ficou sem calça ali, que merda. Enfim, mas aí o PT se mostrou mal intencionado, né? Com outra dimensão do que seria o poder. E aí o PSDB meio que se boicota. Cara, minha opinião, tá? Não tem volta, não. Eu acho que não volta, também. não. Eu acho que ninguém... Pode falar pros milhões não, né? Milhares, talvez centenas. Talvez dezenas de Lucas Caranelos que existem pelo Brasil. Cara, desiste do PSDB. Esse barco partiu. Foi legal até. Foi bem legal, assim. Cara, o projeto do PSDB é legal, juntava um grupo bom, tinha uma identidade visual bacana. Mas o Brasil mudou muito, cara. E Mudou esse muito. grupo de 10, ele não tem mais volta. Pois Eu acho, cara, pra mim, o Aécio Neves assumir a presidência e, tipo, todos os medalhões já saíram, tá ligado?
Não sobrou nenhum polo de poder na porra. Meio que a candidatura do Datena foi um caos, né? Tipo, quando teve o lançamento da candidatura do Datena, eu lembro que tinha, tipo, os camisa anérea do PSDB, assim, um bando de velho de camisa preta do PSDB querendo invadir a porra da convenção pra embargar o lançamento da candidatura. Eles perderam, né? O camisa anérea do PSDB paulista. E aí, cara, o que se restou é meio que um restolho, mas uma massa falida, assim. É um partido que tá ok, não tá acima da cláusula de barreira, mas que, cara, com tendência de queda. Pois é. É triste aí. Cara, o que o Aécio apareceu recentemente na política brasileira foi na discussão sobre a anistia, o que fazer com o Bolsonaro. Ele estava fazendo essa proposta aqui que queria redução de penas, né? Então ele participou de uma reunião com o Temer e a ideia dele era só fazer meio que, cara, uma coisa nem muito lá, nem muito cá, clássico política brasileira de que tudo meio que dá em pizza e tal. Então ele fala, pra não agradar mesmo, não é pra agradar quem queria anistia para crime de abolição de golpe de Estado democrático de direito ou para golpe de Estado, e não é pra atender os caras que não querem que se mexa na pena daqueles que eu acho que foram condenados com penas exageradas. É um projeto de equilíbrio. Então é isso, cara. Okay, o Aécio Neves tá querendo guiar o PSDB pra virar um partido de centrão. É aquilo, o centrão... A grande narrativa política após a eleição do ano passado foi que, cara, o centrão brasileiro está se mostrando muito consolidado. Com fundão eleitoral, com práticas, enfim, exóticas, até que ponto... exóticas de conseguir votos, né, pelo Brasil, se é que você me entende. O centrão brasileiro ele se mostrou muito forte. Então é aquilo, o PSDB meio que tá tentando entrar no time que tá ganhando, mas é aquilo, né? É difícil. Você vai entrar como peixe pequeno junto do PSD. Tipo, porra, cara, se fosse político centrônico, tu pudesse optar, cara, eu vou estar no projeto do Kassab ou vou estar no projeto do Aécio. Qual tu entraria? Pois é, cara, do Kassab, com certeza. Com certeza. E é isso, no Brasil tem muito essa dinâmica que, cara, você tem meio que 2 tipos de partido, talvez 3, mas você tem o partido Centrão, que é um partido que é muito fisiológico, tá na política para conseguir cargo, conseguir as benesses relacionadas a cargos, e enfim, é o tipo de manipulação política que você consegue fazer para extrair benefícios econômicos, etc. Mas que ele não tem uma proposta ideológica, e isso atrapalha ele em eleições majoritárias, né? Tanto que, para presidente, basicamente nunca teve um candidato de centrão, nunca teve. E, via de regra, o partido que elege o presidente, ou então até o partido que concorre no segundo turno à presidência, puxa muita cadeira no legislativo, tanto no legislativo federal quanto nos legislativos estaduais. E isso era uma posição que o PSDB ocupava. O PSDB era um partido forte o suficiente, com alguma proposta, por mais que ela tenha começado a perder sentido ao longo dos anos. E agora ele meio que tá regredindo para essa coisa do centrão, eu acho muito ruim. E esse não é meio que o DNA do partido, sabe? Tipo, a gente fica zoando muito esse Lucas Caranello e tal, mas, cara, esse garoto, então garotos como ele, que tinham algum interesse do PSDB, provavelmente, cara, eles não estão interessados num partido de centrão, sabe? Não teria entrado na porra do PSDB. Não teria entrado direto no PSD, cara. Ou no PMDB, sabe? Ele provavelmente queria alguma coisa ideológica, mas alguma coisa mais de tipo... é ideológico, mas é uma ideologia que não é nem muito de direita, nem muito de esquerda. O PSDB ainda tinha alguma esperança nostálgica de que podia ser isso, e o AS tá lá para deixar bem claro para todo mundo que ainda sonha em ser tucano, que é tipo, cara... Mano, você não tá aqui para fazer ideologia, cara. Você tá aqui para fazer uma via média fisiológica, e é isso. Pra jogar o jogo, né? Não é pelas crenças, pelo estatuto e tal... Mas mas ao mesmo tempo eu não consigo entender quem ainda tá apegado a essa porra do PSDB. Cara, só vira petista, entendeu? Vira a ala uspiana lá do PT, ou entra no PSB, cara. PSB que tá... PSB, é verdade. Que é tipo, a Tabata tá no PSB, sabe? Se você é um cara mais à esquerda e tem essa coisa meio tipo... não vou fazer esses mesmos populismos do Lula, mas eu também não sou de direita, eu não caberia em nada mais à direita do que isso. Talvez o PSB se mostre o partido que vai meio que ser essa centro-esquerda aí que vai assumir o futuro, sabe? Institucionalista e o caralho, né? Mais aproximada do Partido Democrata americano. Cara, a Manuela Dávila tá indo pro PSB, entendeu? O Freixo tava no PSB. Então, tem agregado muita gente ali naquele entorno. É uma coalizão eclética, eu não vou mentir, né? As pessoas vêm de lugares muito diferentes. Mas eu acho que meio que tem uma visão assim, tipo um progressista de hemisfério norte, sabe? E o PT talvez vire uma coisa nacional, meio datada, assim, mais grassroots também. Então, honestamente, cara, pessoas que estão no PSDB hoje, acho que é meio que um ARP, assim, né? Meio que é igual a galera que se junta pra fazer a feira renascentista,
Ou então pra jogar quadribol na praça. É tipo, você tá larpeando em grupo, tudo bem, tá ligado? É feio, mas você pode. Mas a parada é que talvez, cara, pro futuro talvez nem exista o PSDB, né? Eu acho que o PSB ele só consegue ter sucesso político no Brasil se ele enveredar pelo mesmo caminho que o Lula enveredou, cara. Que é tipo, como você consegue voto sendo de esquerda no Brasil? Você consegue comprando voto. Não tipo de forma ilegal, mas de forma dando subsídio, aumentando Bolsa Família, Projeto social, isenção, aumentando déficit, etc. Projeto social. É assim que o PT consegue voto. Tipo, não se engane por nenhum momento. A grande massa de pessoas que votam no PT vota porque, correta ou incorretamente, né? Porque não é como se os outros partidos que assumiram a presidência, mas eles identificam, tipo, o Lula é o cara que dá meu Bolsa Família. Se não fosse pelo Lula, eu não teria essa grana aqui. E dado que, tipo, os outros políticos não vão fazer porra nenhuma por mim, porque eu sou pobre no Brasil e as elites não ligam pros pobres, o Lula liga o suficiente pra me dar uma migalha. E se o PSB, ou enfim, quem quer que vai assumir o manto da esquerda aí no futuro, não fizer essa política de give orange, né, que a gente chama, cara, tá fadado a ser destruído, assim. Cara, eu fico pensando assim, tipo, o cara querer ser tucano hoje, ele deveria estar pelo menos olhando pros tucanos que sobreviveram, tá ligado? Tipo, o Fernando Henrique tá senil, o Zé Serra tá senil, beleza. Mas onde é que o Alckmin tá? Onde é que o Ciro tá? Entendeu? Não sobrou ninguém no PSB, cara, só sobrou o Aécio. Então, se eu não estiver disposto a ver o PSB decadente sob o manto do Aécio, né? O PSB centrônico do Aécio Neves. O PSB esquisito e meio esquizofrênico, descompassado, que ele era o que ele foi, mas ele tá tentando virar outra coisa que nunca se realizou. Sai, cara, sai enquanto é tempo. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Entrem no withaqua.com, código NC 3 meses para ter 3 meses grátis do modelo mais avançado e palavras ilimitadas também para você poder falar com o seu computador igual o sei lá, Assurbanipal falaria com os escribas dele. Patrício Romano falaria pro seu tutor grego, entendeu? Exato. Se liberte do teclado. E fora isso, entre no site www.novosclasses.com.br, que tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e de 25, que são essenciais, são necessários para que você possa ir no encontro dos membros que vai acontecer na cidade de São Paulo, dia 25 de outubro. Então, nos vemos lá. Exato. Lives na Kik, meio-dia, segunda a sexta-feira. Entra no link na descrição se você tiver interesse. E fora isso, me siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do pessoal. Muito obrigado. Valeu.